Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Antes de começar, convido os vereadores, membros do parlamento e coordenadores para ocuparem seus lugares. Uma salva de palmas a eles, por favor. Também queria convidar o professor Jefferson Rego Ildefonso, professor e ambientalista, para compor a mesa, por favor. Uma salva de palmas. Queria convidar também a secretária de Meio Ambiente, Giovânia Namorato, para compor a mesa. Uma salva de palmas, por favor. O Parlamento Jovem de Minas é um projeto de formação política destinado a estudantes dos ensinos médio e superior do Estado de Minas Gerais. Os jovens que participam do projeto são preparados para, em torno de um tema de abrangência social, formular, debater, votar e eleger sugestões de ações para o poder público. O Parlamento Jovem de Minas é desenvolvido pela Assembleia Legislativa de Minas através da Escola do Legislativo, em parceria com o curso de Ciências Sociais da PUC Minas e câmaras municipais do Estado. Saudamos os seguintes presentes: Daniela Rezende, professora da UFV, do Departamento de Ciências Sociais; Marcos Nunes, vereador da Câmara Municipal de Viçosa; Gabriela Cristina, estudante de Ciências Sociais e monitora do Parlamento Jovem de Viçosa; Jefferson Rego Ildefonso, professor e ambientalista; Ivan Benevenuto, professor e engenheiro ambiental; secretária de Meio Ambiente, Giovânia Namorato; chefe de divisão de turismo, representando o Departamento de Cultura e Turismo, Aldrin Costa Rachid; Eduardo Aloysio de Medeiros, chefe de Departamento de Comunicação da Prefeitura; Lúcia Cardoso; Gilmara Braga, chefe da Secretaria Rural, Sérgio Aroeira Braga Filho; diretor do Departamento de Limpeza, José Bezerra Júnior; e vereadores Gerson Gomes de Freitas, Alex Vinícius Coelho, Cláudio Manuel da Costa e Rui Burchado. Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial aos coordenadores do Parlamento Jovem de Visconde do Rio Branco, Sani Kelly de Souza, Rui Burchade, os monitores Ana Carolina Balbi, eu, Diogo Braz, o assessor especial do Parlamento, João Vitor Yasbic, e diretores, alunos, professores, servidores, imprensa e a comunidade aqui presente. Com a palavra, a coordenadora do Parlamento Jovem de Visconde do Rio Branco, Sani Kelly de Souza. Boa noite, vereadores aqui presentes, professores, diretores, Daniele Rezende, professora do curso de Ciências Sociais, Giovânia, do departamento, Marcos Nunes, vereador de Viçosa, Jefferson, alunos e demais presentes. Bom, pessoal, eu vou começar falando o que é o Parlamento Jovem, né? A gente já teve a oportunidade aí de estar nas escolas, conversando com os alunos, falando sobre o nosso projeto, o que é. Mas a gente vai voltar a explicar, porque tem gente nova aí, alguns alunos talvez não participaram nas escolas. O Parlamento Jovem é um projeto da Assembleia Legislativa de Minas, da PUC Minas, da Escola do Legislativo e tem parceria com as câmaras municipais. Esse ano, em 2013, estão participando 20 câmaras municipais, aqui na Zona da Mata, somente Visconde do Rio Branco, Juiz de Fora e Viçosa.
E qual que é o objetivo desse projeto? É formar jovens cidadãos. Tá levando a vocês a conhecerem a política da nossa cidade, como participar, qual que é o papel do vereador, quais são os nossos deveres, nossos direitos, qual que é o papel da prefeitura, né, do Poder Executivo, enfim. Basicamente é isso. Eu nem vou alongar muito a palavra, eu vou convidar aqui a professora Daniele Rezende, que vai estar falando para vocês da importância do jovem participar da política. Quero convidar ela para vir usar a palavra. Muito obrigada a todos. Vocês estão me enxergando, né, gente? A tribuna não está me tampando totalmente, não, né? Bem, gostaria de cumprimentar então todos os presentes, os vereadores, agradecer a coordenação do Parlamento Jovem de Visconde do Rio Branco pelo convite, né? Também cumprimentar todos os presentes, mas principalmente os jovens que estão aqui hoje, né? Numa quarta-feira da Semana Santa, né? Eu acho que isso é muito significativo, eu acho que isso ilustra um pouco o que a gente veio discutir aqui e apresentar aqui hoje, né? Então, a minha fala vai um pouco nesse sentido, da participação da juventude e do papel do Parlamento Jovem para consolidar a construção dos valores democráticos entre a juventude, né? Primeiro, então, né, pode parecer estranho que eu venha aqui falar de juventude para os jovens, né? Mas eu venho falar da juventude a partir da perspectiva das ciências sociais, né? Que é a minha área de formação e de atuação. O que a gente considera juventude? O que é o jovem? Quem são os jovens para ciências sociais, né? Quando a gente está falando de juventude, a primeira questão que nos vem à mente é a questão da faixa etária, não é? A gente imagina ou associa a ideia de juventude a uma determinada idade. Mas será que pensar que o jovem tem uma determinada idade é suficiente para definir a juventude? Não. Quando a gente olha, por exemplo, para esse público aqui presente, a gente vê que tem pessoas diferentes, com características diferentes, e também essas pessoas têm gostos diferentes, interesses diferentes, trajetórias de vidas diferentes. Então, além da faixa etária, a gente tem que pensar a juventude a partir de outros marcadores ou de outras características, como, por exemplo, o acesso à educação, como, por exemplo, a escola, como, por exemplo, a relação com o trabalho, a relação com o lazer, com o tempo livre, né? A relação com a política parece também para nós que é uma relação importante para pensar a juventude. Então, quando a gente está falando da juventude, a gente, na verdade, está falando de juventudes. A gente está falando de várias possibilidades de ser jovem, de vivenciar e experimentar a juventude ou uma determinada faixa etária. Uma coisa que é curiosa e que aparece para nós, né, e muito recentemente nos nossos encontros do Parlamento Jovem tem aparecido, é que muitas vezes os próprios jovens têm uma visão negativa de si, né? Quando a gente pergunta assim, nas dinâmicas, o que é ser jovem? Muitas vezes a gente associa, e os próprios jovens associam, a juventude à irresponsabilidade, a juventude a tempo livre, a juventude a desocupação, a juventude a rebeldia, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Né? Quantas vezes isso aparece na televisão, nos meios de comunicação? Então a gente veio aqui para tentar mostrar ou construir uma perspectiva de que o jovem, ele não é irresponsável não, ou nem todo jovem é irresponsável, ou o problema da irresponsabilidade não é um problema da juventude, né? E a gente fala isso, por exemplo, falando para jovens que estão numa quarta-feira à noite assistindo uma palestra, né? Será que isso é um sinal de irresponsabilidade? Não, né? E nessa perspectiva de entender a juventude para além desses estereótipos, a gente pensa que a política pode ser importante para a gente construir a juventude, né? Por que a juventude, a política pode ser importante para construir a juventude? Primeiro, a gente tem que entender que a política é uma dimensão muito importante da nossa vida, né? A política está presente no nosso cotidiano. A política a gente faz não só de 2 em 2 anos quando a gente vota. A política a gente não faz só nas instituições formais de política, como o executivo, como o legislativo.
A política a gente faz quando a gente participa da sociedade. Por quê? Porque a sociedade tem regras, nós somos submetidos a regras de convivência, né? E a política, ela trata justamente disso, do estabelecimento das regras da convivência coletiva, né? Então, todo dia a gente faz política, quando a gente respeita as regras, quando a gente conversa sobre as regras, quando a gente se associa a outras pessoas para debater os fatos do cotidiano, né? Isso é uma forma de fazer política, né? Acontece que as pesquisas recentes vêm mostrando que a juventude participa pouco da política. E mais, né, que eu acho que é mais grave, a juventude desconfia da política. A juventude não se sente próxima da política, ela não se sente à vontade, né, com os mecanismos de participação política em geral. E o que isso sinaliza para a gente? Que a juventude não quer participar, ou que a gente também pode pensar em novas formas de participação, né? Se a juventude não participa da política, do que os jovens participam? Né? Vocês participam de grupos religiosos, de grupos recreativos, clubes recreativos, grupos de lazer, grupos de jovens de qualquer natureza? Nesses grupos a gente também aprende a fazer política. À medida em que a gente aprende a conversar, a gente aprende a debater, a gente aprende a escutar, né? Então tudo isso também tem um impacto na formação cívica, na formação para a vida em sociedade. E é um pouco disso que o Parlamento Jovem trata, não é? Com essa curiosidade de entender o que os jovens pensam sobre a política, nós fizemos uma pesquisa com os jovens participantes do Parlamento Jovem em Viçosa para entender como que esses jovens eles se classificavam e pensavam a política, né? Aí tem algumas características desses jovens, foram entrevistados apenas alguns deles, né? Predominam as mulheres, a idade de concentração de jovens do Parlamento Jovem entre 15 e 16 anos, né? Tem uma distribuição aí de cor ou raça, né? Em que predominam os pardos, né? Aí a gente tem uma outra distribuição pelas escolas, uma concentração em jovens do primeiro e segundo ano, os jovens que possuem pais com escolaridade entre primeira e quarta série e mães com escolaridade entre quinta e oitava série. A maioria desses jovens entrevistados moram em casa própria e reside na zona urbana. E o que esses jovens pensam da política, né? Que é o que nos interessa mais propriamente. Em primeiro lugar, a gente viu que a maioria desses jovens, vocês podem ver ali 83,8%, ou seja, mais de 80% dos jovens que foram entrevistados, eles acreditam que eles podem mudar o mundo, né? O que eu acho que é muito interessante a gente ter a perspectiva de que a nossa presença no mundo, ela tem um impacto, né? No sentido de que as nossas ações, elas podem ter um efeito, né? Agora, quando a gente passa para a pergunta seguinte, o que a gente vê? A gente vê o seguinte, alguns acreditam, mais de 50%, que os jovens têm muito poder para mudar o mundo, né? Só que um número muito próximo de jovens, 45,7%, acham que os jovens podem mudar o mundo, mas têm pouco poder para isso. Qual é o problema dessa percepção de que os jovens têm pouco poder para mudar o mundo? O problema dessa afirmação ou dessa percepção é que quando a gente acha que tem pouco poder para fazer alguma coisa, geralmente a gente não faz. A gente acha que não vale a pena nem tentar, não é? Então a gente tem que pensar o seguinte, as nossas ações, quais os efeitos que elas podem ter? Quais os resultados das nossas ações? E quando as pessoas, não só os jovens, conseguem identificar que a sua ação tem um resultado, ou tem uma expectativa de que tem um resultado, as pessoas são mais motivadas a agir, né? Então esse é um desafio que a gente tem que conseguir romper, né? De indicar para os jovens que a participação pode ter algum efeito, que eles têm poder para mudar o mundo, né? Uma outra questão muito interessante que a gente vê nesse levantamento que a gente fez é que a maioria dos jovens considera que o apoio da família é mais importante para a sua vida como jovem. Então a perspectiva de que os jovens, eles são aqueles que são rebeldes, se distanciam da família, ela não aparece aqui, como não aparece nas pesquisas que são realizadas em âmbito nacional. A família tem um papel muito importante na vida dos jovens, né? E isso significa, tem um lado positivo, mas tem um lado que é o seguinte, além da família, quais que são os outros laços que os jovens constroem?
Quais que são os outros vínculos que os jovens constroem? Eles participam apenas do seu grupo familiar ou eles participam de outros grupos? Né? Como grupos culturais, grupos religiosos, né? Outras formas de participação, além dessa mais imediata, que é a família. Outra questão que a gente levantou é essa: o que os jovens consideram mais importante para garantir seus direitos? E aí o que os jovens consideram mais importante para garantir seus direitos é o esforço pessoal. Ou seja, os direitos, eles têm uma perspectiva de individualista, ou seja, individualmente eu consigo alcançar os meus direitos. Né? Agora, será que isso é verdade? Será que a ação individual, o esforço individual é suficiente? A gente já vem apontando que ele é muito importante, né? Mas talvez ele não seja suficiente. Daí, um percentual muito próximo desse indica que políticas de governo também são importantes para os jovens conseguirem alcançar ou efetivar os seus direitos, né? E aí a gente vê uma combinação de uma perspectiva mais individualista com uma perspectiva que mobiliza, né, o Estado, né, a dimensão mais formal da política. Com relação à participação, a maioria dos jovens participa de grupos religiosos, né, e esse é um retrato que se reproduz em nível nacional. Né, a maioria dos jovens que participam, poucos jovens participam. A maioria dos jovens que participam, participa de grupos religiosos. Né? Então, essa é uma forma de associativismo mais próxima da juventude. Né? Nos demais grupos mencionados, grupos culturais, grupos de lazer, clubes recreativos, partidos políticos, sindicatos, a participação não chega a 10%. E uma coisa que chamou muito a nossa atenção é que 39,5% dos jovens, 39,5% dos jovens nem sabe o que é cooperativa, né? Então não pode participar porque também não conhece o que é cooperativa, né? Que é uma forma coletiva, uma organização coletiva do trabalho, da produção e do consumo. Com relação à política, se a gente já viu que a política não é o foco de participação para os jovens. Os jovens acreditam que a política influencia muito na sua vida, né? 68,4% falam, olha, a política influencia muito na minha vida. Só que, por outro lado, né, os jovens acham que a política influi muito, que eles podem influir muito pouco na política. Tá? Então, ao mesmo tempo que eles identificam que a política pode ser importante, eles se distanciam, aproximam da política e se distanciam da política. A política é importante, mas talvez não seja meu lugar. Né? A política é importante, mas talvez não tenha espaço para mim. A política é importante, mas talvez eu nem saiba direito como que eu posso fazer política. E aí a gente identifica um foco de atuação que é muito importante e que ressalta a centralidade do parlamento jovem. Depois a gente vê aí, olha, em sua opinião, qual que seria a melhor forma de resolver os problemas do Brasil? A maioria dos jovens concorda que a melhor forma de resolver os problemas do Brasil é que exista um líder forte, né, que coloque as coisas no lugar, né, e esse tipo de afirmação ela tem que ser vista com cuidado, porque ela remete a atuações autoritárias, né, a centralização do poder em lideranças, mas essa afirmação é contrabalançada com outra muito importante, que os jovens identificam que a participação da população nas decisões de governo também é importante. Então, à medida que um líder com a liderança política se mostra como relevante, ao mesmo tempo os jovens falam, não, mas a população também é importante. Né? Então, a gente começa a ver que tem alguma coisa aí que indica dessa necessidade da presença da população na política. Né? Eu vou pedir para você para 18 agora. E com relação aos seus direitos? Os direitos são uma dimensão importante da política e da vida em coletividade. Né? Será que a gente sabe quais são os nossos direitos? A gente consegue identificar claramente quais são os nossos direitos? O que são direitos civis? O que são direitos políticos? O que são direitos sociais? Será que a gente consegue identificar em que medida os nossos direitos estão sendo violados ou garantidos? Né? Qual que é a percepção dos jovens sobre essas questões? Né? Então a gente tem aí. A primeira questão é sobre a questão dos direitos. Os bandidos não respeitam os direitos humanos dos outros. Por isso não devem ter seus direitos respeitados.
Essa é uma questão polêmica, controversa, mas que remete a gente pensar quem tem direito a ter direitos na nossa sociedade, né? Então, numa democracia, inclusive os bandidos têm direito a ter direitos, né? A ideia de direitos ela é generalizada, o que é um corte na própria definição de democracia com relação a regimes autoritários, né? Como essa percepção ela está disseminada na nossa população, não só na juventude, mas na população. Outra questão que a tabela 19 vem trazer: é compreensível o uso de métodos violentos como a tortura para a confissão de suspeitos? Será que a tortura ela é um método que é adequado para a gente conseguir resolver problemas? Né? E aí essa questão é uma questão bastante recente que está ganhando força, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão, nas confissões, na prisão de Guantánamo, mas é uma questão que está presente no nosso dia a dia. E a gente vê que a maioria dos jovens acha que é injustificável, 50%, mas um percentual bem próximo acha que a tortura pode ser aceitável. O que isso indica pra gente? Esse é um indicador de que a ideia de direitos civis, da integridade corporal, da integridade física, ela não é disseminada. Então há um problema aí com relação à percepção de direitos. Quem pode ter direitos? Que direitos são esses? Né? Em que medida esses direitos são exercidos? Né? Essa questão também aparece quando a gente pensa em linchamentos de criminosos. Né? Será que os linchamentos de criminosos são uma forma da gente resolver os conflitos na nossa sociedade? E a política vem dizer que não. A forma da gente resolver os nossos conflitos não é uma forma violenta. Né? Principalmente num regime democrático, a gente tem que construir outros mecanismos de resolver nossos conflitos, mecanismos que estão baseados na lei, na ideia de que a lei deve ser cumprida e de que a lei vale para todos. Né? Então essa também é uma questão. Né? Apesar da maioria achar que os linchamentos são problemáticos, ainda há um percentual que considera que isso é possível. Outra questão que é interessante é o seguinte: com relação à igualdade perante a lei. Essa é uma questão que está bastante consolidada, porque a maioria dos jovens, 97,4%, acredita que se uma pessoa rica e uma pobre praticam o mesmo crime, ambas devem ser tratadas de forma igual. Né? O que eu acho que é interessante para a gente pensar nessa ideia de que a lei deve tratar todos igualmente. Né? Principalmente numa sociedade que é tão desigual quanto a brasileira, essa é uma percepção interessante. Né? Ou seja, a gente percebe que a juventude está atenta, né, à questão da igualdade de direitos, que é um dos fundamentos do Estado liberal e da democracia. Outra questão, pode passar. Com relação à percepção dos direitos dos jovens, os direitos que mais aparecem para os entrevistados são direitos civis e sociais. O que são os direitos civis? Os direitos civis são aqueles direitos que estão relacionados aos tribunais, o direito de ir e vir, o direito de manter sua integridade física, o direito de ter sua integridade do seu lar, a sua privacidade. Esses direitos eles aparecem com frequência junto com os direitos sociais. Quais são os direitos sociais mais básicos ou os direitos sociais clássicos? O direito à saúde e o direito à educação. No Brasil, a gente também tem, na nossa trajetória histórica, um importante direito social que constitui a cidadania no Brasil, que são os direitos trabalhistas. Né? Então, na nossa trajetória histórica, política, os direitos trabalhistas eles são aqueles direitos que garantem a cidadania aos indivíduos. Né? Então, os direitos trabalhistas também são recorrentes e aparecem. Os direitos políticos são aqueles que menos aparecem. Quais que são os direitos políticos? É o direito de votar, por exemplo. Né? Por que será que o voto não aparece como um direito importante? Né? O que será que o voto, qual que será que é a percepção dos jovens a respeito do voto? Né? Na verdade, o que a gente vai ver é que o voto não aparece como um direito, o voto aparece como um dever. Né? O voto é identificado como um dever e não como um direito. E isso molda um pouco a nossa percepção sobre a própria ideia de construção da cidadania. Como se a cidadania, no Brasil, e isso não é apenas para os jovens, ela pudesse prescindir dos direitos políticos.
como se a gente não precisasse ter direitos políticos, como se os direitos sociais, principalmente o direito ao trabalho e a saúde e a educação, que aparecem muito, são muito recorrentes, fossem os principais direitos e suficientes para garantir a nossa cidadania. Então tem uma lacuna aí a respeito de quais são os nossos direitos políticos, da importância dos direitos políticos para o exercício da cidadania, que a gente precisa lidar, né? Enquanto professores, enquanto formadores, né? Enquanto membros do Parlamento Jovem. Outros direitos, outros deveres que aparecem, que são aqueles deveres associados, né, ao respeito e a valores religiosos, o respeito ao próximo, ao amar ao próximo, né, o que está muito relacionado também com essa formação associativa dos jovens, vinculada, né, a grupos religiosos, né. A tolerância, por exemplo, é um dever que aparece com bastante frequência, né, e que é interessante a gente pensar essa formação. Isso, né, o que isso faz a gente refletir, principalmente no contexto do Parlamento Jovem, que é um projeto que a gente acompanha no município próximo daqui de Visconde do Rio Branco, que é Viçosa, né? Primeiro, né, que os jovens consideram que a política afeta as suas vidas, mas eles não influem na política, ou seja, a participação dos jovens seria irrelevante para a política, teria pouca eficácia, né? Os jovens acham que a política é importante e acham que pode mudar, mas efetivamente sua ação não surte efeito, né? O que isso indica? Isso indica uma baixa percepção dos canais de participação, desconhecimento das possibilidades de participação. Será que a gente sabe quais são os mecanismos de fazer política no município? Será que a gente sabe quais são as possibilidades de influenciar, para além do voto, as decisões que afetam a vida em coletividade? A confiabilidade na família. O que a confiança na família ela tem e sinaliza para nós, né, um sinal amarelo? A confiança na família é importante para a formação, para a nossa formação enquanto indivíduos. Mas o vínculo apenas familiar como o vínculo mais importante tem um limite, que é a restrição dos laços associativos. O que a gente aprende quando a gente se aproxima de outras pessoas que não são os nossos familiares? A gente aprende a debater, a gente estabelece relações mais horizontais, porque nessas relações não tem a hierarquia familiar, a gente aprende a negociar, a gente aprende a ouvir e a gente aprende a se posicionar, né? Outra questão que aparece pra gente é o que a gente chama na ciência política de um baixo índice de sofisticação política. O que essa palavra significa, ou esse conceito significa? Que os jovens entendem que a política é importante, mas a política parece como uma outra língua. A maioria das pessoas não sabe o que significam as siglas dos partidos. O que significam muitas siglas que aparecem no noticiário político. O que significa TCU? O que significa TCE? O que significa CGU? Esses são órgãos, e aí são Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral da União. Esses são órgãos que são mencionados no noticiário político e que têm uma função de fiscalizar as contas públicas, fiscalizar o gasto público, né? Agora, para a gente entender o que o noticiário político está falando de política, a gente tem que entender essas informações. Então, isso também, o não acesso a essas informações, dificulta a participação política dos jovens. E nós temos que pensar em mecanismos de traduzir essa linguagem para os jovens, de forma a mostrar que eles também podem participar. Uma outra questão que aparece é que os direitos que são mencionados, eles aparecem muito pautados pelos meios de comunicação. Os direitos que mais aparecem são esses, os direitos à saúde e direito à educação. Direito à saúde e direito à educação, sem dúvida nenhuma, são direitos extremamente relevantes e são direitos, né, que devem ser atendidos. Classicamente são considerados direitos sociais, né, e fazem parte, né, de projetos políticos importantes. Agora, será que esses são os únicos direitos que a gente tem? Será que a gente não pode lembrar que os jovens também têm direito à cultura e lazer? O que é o direito ao lazer? O direito ao lazer não é o direito de ficar à toa. O direito ao lazer é o direito de ter o que fazer no seu tempo livre, né? De ter outras coisas que não trabalho para fazer no seu tempo livre. E esse não aparece como um direito, né?
E isso acontece ao mesmo tempo que a gente fala que o jovem é irresponsável. Mas a gente não pensa que o jovem tem direito ao lazer, né? Então essa é uma questão importante para a gente pensar. Como ampliar a percepção de direitos? O direito ao acesso à cidade, o direito de ir e vir na cidade, o direito de transitar, o direito de poder estar em vários lugares, de não ficar segregado ao seu bairro. Esse é um direito. O direito de acessar equipamentos públicos, né? Eu nunca tinha vindo da Visconde de Rio Branco, tem uma praça tão bonita aqui, né? Será que todos têm acesso a essa praça e podem usufruir dessa praça, desse meio de convivência, desse espaço de convivência? É uma questão a se pensar, né? E os deveres geralmente são pautados pela família e pela religião. E os direitos políticos associados aos deveres, né? Então, todas essas questões que aparecem, para que a gente pensa sobre isso, né? Por que a gente vai lá cutucar os jovens, incomodar e perguntar de direito, de dever e de política? Porque a gente acha que o Parlamento Jovem, ele tem um potencial de alterar esse quadro. O Parlamento Jovem, ele tem um potencial de disseminar concepções de cidadania, disseminar concepções de direitos, de deveres, do conhecimento sobre a cidade, do conhecimento sobre os canais, mecanismos, instrumentos de participação. E ele pode se tornar um mecanismo que mostra para o jovem que a participação dele tem um resultado. Qual que é o resultado da participação dos jovens no Parlamento Jovem? Um resultado concreto, material. Um resultado concreto e material são aquelas propostas que vocês vão fazer para a cidade de Visconde de Rio Branco, a respeito do tema cidades sustentáveis, não é isso? Vocês não vão ter que elaborar uma série de propostas para tornar Rio Branco, ou para tornar Rio Branco ainda mais uma cidade sustentável? Então esse é um mecanismo concreto, é um documento que vocês vão produzir. E mais, esse documento vai ser entregue aqui à Câmara, e esse documento, parte dele, vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vai ser entregue aos deputados que são membros da Comissão de Legislação Participativa, de Participação Popular. Então esse projeto, ele tem um potencial importante de transformar o desejo de participação em uma coisa real, concreta, de mostrar que o jovem, sim, pode participar, e mais, que os jovens têm excelentes ideias a respeito da política e da vida nos municípios em que eles estão inseridos, né? O que a gente tem acompanhado ao longo desses anos. Sugestões criativas, sugestões factíveis, viáveis, né? E que só quem pode dizer é quem vive no município, não é um especialista, né? É aquele que vive todo dia no município, é aquele que vê as questões que podem ser melhoradas, né? Então o que eu gostaria de chamar a atenção é para vocês usufruírem e aproveitarem desse projeto como esse espaço de aproximação da política, e especificamente de aproximação do Poder Legislativo Municipal, né? Por que Poder Legislativo Municipal? Porque o Poder Legislativo, né, na configuração dos poderes do nosso país, é um poder que tem menos poderes, mas é um poder que ao mesmo tempo tem um potencial enorme, porque o Poder Legislativo é também conhecido como a Casa do Povo, tá? Aqui vocês podem participar das reuniões da Câmara. Vocês estão sentados aí no plenário, podem participar e acompanhar. Podem participar do processo decisório, nem que esteja acompanhando. E nesse momento o Poder Legislativo abre uma possibilidade de vocês participarem, contribuírem, apresentarem sugestões que podem virar projetos de lei a respeito do tema para o município de Visconde do Rio Branco, né? Então eu chamo a atenção que vocês têm um instrumento muito importante na mão, né? E cabe a vocês fazer uso desse instrumento. Cabe a vocês trazerem toda a criatividade, a energia de vocês para o Poder Legislativo, se aproximarem desse poder, conhecerem melhor o Poder Legislativo, né? Porque geralmente na política municipal a gente acha que tudo é prefeitura, mas existe uma divisão de poderes, existe uma separação de poderes, e cada poder tem a sua função. Esse poder que é conhecido como Casa do Povo abre as portas, e nesse momento eu acho que é um momento importante de aproveitar, em cooperação com os demais poderes, em cooperação com as forças da sociedade, né? Então eu acho que minha fala um pouco é nesse sentido, de fazer um convite bastante caloroso a vocês, como é o trabalho que a gente desenvolve também em Viçosa, de participarem e de dinamizarem e aproveitarem o potencial do Parlamento Jovem e darem a cara de vocês ao Parlamento Jovem e as propostas que vocês vão elaborar.
Tá? Então eu desejo muita sorte, muito sucesso a vocês, que vocês sejam muito felizes nesse projeto. Parabenizo a Câmara Municipal de Rio Branco por ter abraçado o Parlamento Jovem e agradeço também vocês terem tido a paciência, né, de me ouvir aqui nessa noite de quarta-feira. Boa noite a todos vocês. Também queremos agradecer a presença do vereador José Carlos Gaioni e queremos convidar para compor também a mesa o palestrante Ivan Benevenuto. Uma salva de palmas, por favor. Boa noite a todos. Eu passo a palavra agora para o nosso vereador e coordenador, o Rui Charlet. Queria agradecer a presença de todos, eu aqui representando a nossa Câmara Municipal. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. E realmente eu estou orgulhoso de vocês aqui, né? Nós rodamos as escolas aí, pedindo a presença de todos vocês comparecerem em peso. Muito obrigado pela presença. Também queria agradecer a comitiva de Viçosa, aos nossos palestrantes, aos vereadores, aos membros do Parlamento Jovem de Viçosa, aos nossos diretores que estão aqui, do meio ambiente, a Giovânia, o Walden, enfim, Serginho, tem uns 5 aí, viu, gente? Você esqueceu o nome? Obrigado pela presença, viu? Muito obrigado. Novamente, o projeto Parlamento Jovem, o tema central dele é justamente isso que foi dito, que é a abordagem, fazer com que vocês jovens, nós jovens, abordem temas relacionados a diversas áreas da sociedade, principalmente a conscientização política, que é o principal foco do projeto Parlamento Jovem. Esse ano, o Parlamento tem como tema cidades sustentáveis, desafios para as próximas gerações. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma palestra com o Ivan Benevenuto, que vai falar sobre essa questão de sustentabilidade. E eu e Carol somos os monitores aqui do Rio Branco, do Parlamento Jovem, e junto com a Sani Kelly e o Curi, que são os coordenadores. E assim, a gente está fazendo uma campanha de mobilização aqui em Rio Branco com os jovens, através das mídias. O outro vai falar um pouquinho, pode vir aqui, por favor. Boa noite, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento e sobre essa questão das cidades sustentáveis com todos vocês. Queria cumprimentar os vereadores presentes, o pessoal da coordenação do projeto, né, os professores também e todos os jovens aqui que são o foco do nosso projeto, né? Bom, gente, a abordagem que a gente vai fazer aqui é sobre cidades sustentáveis. Então, a gente colocou aqui uma abordagem sobre um programa que existe, chamado Programa Cidades Sustentáveis, tá? Que, no meu entendimento, é uma proposta legal que pode ser aplicada em qualquer município. E por que não a gente não pensar nisso para a nossa cidade, né? É um programa que não é de origem brasileira, tá? É um programa que já tem aderência de mais de 600 municípios, porém aqui no Brasil somente 22 municípios, salvo engano, que aderiram a esse programa até o momento. Sendo que aqui, e Visconde do Rio Branco está aderindo ao programa também, segundo o Germano falou aqui, né? Até onde eu sabia, né? Pelo menos o que consta lá no site, tem Betim e Belo Horizonte somente no site do estado de Minas.
Legal, então a Giovana falou aqui com a gente que a partir desse ano que a cidade está entrando nesse programa e vai começar a planejar as ações para aderir ao programa. E aí, se vocês vão trabalhar com esse projeto também, né, nada melhor do que um grupo de pessoas desse tamanho para fazer uma força e conseguir aplicar de verdade na nossa cidade. Bom, antes de falar sobre cidades sustentáveis, é legal a gente lembrar aqui o conceito de desenvolvimento sustentável. Acredito que a maioria já deve estar cansado de ouvir esse conceito, né? Mas desenvolvimento sustentável é a palavra da moda. E é aquele desenvolvimento capaz de suprir as necessidades das gerações atuais, né? Nossas necessidades, sem, no entanto, comprometer as necessidades da geração futura, né? Mas esse conceito de desenvolvimento sustentável não abrange só desenvolvimento econômico e preservação ambiental. É bem maior que isso. Abrange também a questão social. Acompanhando ali, dá para perceber essa questão social. Esse texto foi retirado do relatório Nosso Futuro Comum, da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu em 1987, e ali está dizendo sobre desenvolvimento sustentável, que significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. Ou seja, tem a ver com desenvolvimento econômico. O desenvolvimento nacional, né, é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A gente nunca vai pensar na preservação ambiental e nenhum outro conceito que vá travar o desenvolvimento, né? O desenvolvimento é, de certa forma, o objetivo fundamental de qualquer nação. Então a gente pensa em desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, que entra aí a erradicação da pobreza, acabar com a fome no mundo, diminuir as desigualdades sociais e também respeitando o meio ambiente. E quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente fala muito numa mudança de hábitos. Volta um, por favor, João Vitor. E essa mudança de hábitos, gente, eu achei interessante essa passagem que estava no texto. Só se aprende realmente o que é sustentabilidade quando começamos a mudar pequenas atitudes que gerarão novos hábitos. E a gente sabe que a mudança é difícil para qualquer ser humano. A gente mudar um hábito que nós estamos acostumados é muito difícil. Dói, parece que dói até fisicamente mesmo, né? Vai você, que tem o hábito de dormir 9 horas por dia, tirar 2 dessas horas suas para você acordar mais cedo e ir para uma academia. No início, vai doer demais. Vai ser muito difícil conseguir levantar ali 6 horas da manhã, para quem trabalha e termina às 8, por exemplo, né? Para ir lá fazer uma atividade física. Vai ser difícil você conseguir acordar mais cedo, vamos dizer assim, né? Mas isso vai ser um processo doloroso durante uma semana, talvez um mês. Depois isso vai virar rotina, vai virar um hábito da sua parte, certo? Então, esse processo de mudança também está relacionado quando a gente fala na área de meio ambiente. Você mudar seu hábito em relação a talvez tomar um banho um pouco menos demorado, você não jogar lixo nas ruas, você tomar o hábito, você não tem uma lixeira, você guarda o seu papelzinho, né, no seu bolso, vira e mexe, a gente acha o papel de bala, de biscoito que for no bolso, né? Mas é melhor do que a gente jogar nas vias públicas, né? Bom, então falando da parte das cidades sustentáveis, hoje metade da população do mundo vive nas áreas urbanas. E a projeção é que para 2050 essa porcentagem atinja 70%. Só no Brasil, 85% da população já vive nas zonas urbanas. Então, gente, esse crescimento das cidades em termos de população e também de infraestrutura acaba gerando conflitos em termos de espaço, né? Vira um crescimento desordenado, onde as pessoas começam a se acumular nas periferias, gera um conflito
econômico, o conflito social e, se for desordenado, claro, vai ter a questão dos conflitos por necessidade de recursos naturais também. Bom, então o conceito de cidades sustentáveis ele é tão complexo quanto a implantação, a transformação de uma cidade convencional, como podemos dizer na nossa, em uma cidade sustentável. Não tem como a gente fazer isso com um ato isolado. A gente tem que pensar em um conjunto de ações objetivas, fazer, não é só falar, né? Conjunto de ações objetivas que irão permanecer no decorrer do tempo. Tá? Então, apesar de a gente falar daquela mudança de hábitos, a mudança de comportamento individual não basta. Apesar que, quando um muda, ele dá exemplo para o próximo, né? E isso que vai estimular essa mudança coletiva. Mas então, deve haver uma construção realizada por um grupo de pessoas. Quem é esse grupo de pessoas? É o poder público, são as indústrias, somos nós, da sociedade civil. Se todos compreendermos a importância desse desenvolvimento sustentável, dessa mudança de uma cidade convencional para uma cidade sustentável, aí a gente acredita que pode dar certo. Muito bem, mas o que é uma cidade sustentável? A gente pode definir uma cidade sustentável como aquela que propõe programas e projetos que são capazes de gerar uma melhoria da qualidade de vida de uma população. Então, é aquela cidade que é projetada considerando os impactos socioambientais. Tá? Nessa cidade sustentável, será considerada uma melhoria no gerenciamento de resíduos sólidos, uma melhoria no tratamento da água, né? Principalmente no tratamento de efluentes. Se isso pudesse ser considerado, no meu entendimento, a questão da despoluição dos nossos rios é uma das melhorias mais significativas. Quem sabe uma implantação de uma coleta seletiva aqui no nosso município. Acredito que a nossa diretora de meio ambiente até está considerando esse ponto, esse aspecto para tornar principalmente do Rio Branco uma cidade sustentável. Tá? Nessa cidade sustentável deve haver uma justa distribuição de bens e serviços. O que quer dizer isso? Essa justa distribuição, uma distribuição até de renda, diminuir a desigualdade social, identificar aqueles pontos, talvez aqueles bairros de maior necessidade. E na construção de uma cidade sustentável é isso que a gente vai perceber, que alguns pontos da cidade precisam ser direcionados às ações públicas. Tá? E aqui, além de ser um objetivo da cidade sustentável, um objetivo do Parlamento Jovem, que é incentivar a maior participação e influência do cidadão na direção da cidade, na gestão do município. Então, a gente procurar fazer uma gestão mais participativa, a gente procurar saber o que está acontecendo na nossa cidade, o que está mudando, seja na parte de meio ambiente, seja em qualquer área, a gente procurar envolver mais. Afinal, os candidatos, inclusive os que estão aqui, fomos nós que colocamos eles aqui. Então, a gente procurar saber como anda o trabalho dos candidatos, do prefeito, tudo mais, tá? A gente participar realmente da gestão da nossa cidade. Bom, aqui então faz parte do programa Cidades Sustentáveis, tá? Que ele é dividido em 12 eixos. Cada um desses eixos é representado por uma única cor, que está marcada ali naquele símbolo do logotipo do programa, tá? Aqui à esquerda. E cada um desses eixos possui uma grande variedade de indicadores. O que é isso, indicadores? Como o próprio nome já diz, indicadores vão indicar a situação daquele determinado tema. Por exemplo, a gente pegar bens naturais comuns, é um eixo. Para esse eixo existem vários indicadores que a gente pode fazer um trabalho anual e, a partir da percepção desses indicadores anualmente, a gente percebe o que está mudando, o que está melhorando com essa implantação dessa cidade sustentável, certo? E não é nem necessariamente trabalho começar do zero. Se a gente buscar informação
Com certeza a polícia militar tem uma grande quantidade de informações a respeito, por exemplo, da justiça social e cultura de paz. Com certeza a prefeitura, através até das informações que o IBGE faz naquele censo, né, já tem uma grande quantidade de informações. Porém, a gente procurar setorizar essa informação, não uma informação geral para o município, porque essa informação a gente pode considerar que a gente já tem. Mas se a gente conhecer a necessidade de cada bairro, talvez seja um mecanismo para facilitar as políticas públicas, né? Então, como a gente falou aí, os indicadores de sustentabilidade urbana são instrumentos importantes para o planejamento de cidades mais sustentáveis, constituindo, então, numa forma para a gente aplicar e avaliar em quais locais devem ser empregadas as políticas públicas. No site do programa, existem mais de 300 indicadores de sustentabilidade, dentro daqueles 12 eixos que a gente mostrou ali, tá? Sendo que existe um mínimo de 100 indicadores básicos para cada município. É dito lá também que para municípios com menos de 50 mil habitantes, isso pode ser negociado, tá? Mas uma certa quantidade de indicadores básicos para você monitorar e considerar a sua cidade sustentável, certamente vai existir, né? Esse programa, é legal o envolvimento de vocês, mas ele começa, né? Aliás, já começou, como o Giovanni falou, com a assinatura do prefeito de uma carta de compromisso, certo? Então, esse processo já foi iniciado e agora a gente pode procurar auxiliar a Secretaria de Meio Ambiente, né, para a gente poder também participar dessa transformação da nossa cidade. Bom, aqui eu listei só alguns indicadores de certos eixos, mas só a título de ilustração. Por exemplo, no eixo bens naturais comuns, um indicador seria rede de esgoto, porcentagem de domicílios sem ligação com a rede de esgoto sobre o número total de domicílios. Aqui em Rio Branco esse número é 100%, né? Então a situação aqui está legal, né? Outros indicadores, por exemplo, de justiça social e cultura de paz. Pessoas que vivem em condição de indigência, porcentagem da população que consegue sobreviver com menos de 1/4 do salário mínimo. Também é um indicador. E aí, você localiza isso para cada bairro de Rio Branco. Tem um bairro talvez tenha uma maior necessidade, é ali que tem que agir. Educação básica para sustentabilidade e qualidade de vida. Por exemplo, o IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Também é um indicador que, se essa nota das nossas escolas não estiver adequada, a gente sabe que tem que haver uma melhoria da educação básica. E, no meu modo de ver, é o principal meio de resolver os nossos problemas, né? Mais alguns a título de exemplo: consumo responsável e opções de estilo de vida. Por exemplo, o indicador de reciclagem de resíduos sólidos. Qual a quantidade de resíduos que é reciclada no ano e qual a quantidade gerada? Então a gente também consegue analisar isso aí e ver como está a situação. Resíduos depositados em aterro. Acredito que hoje quase a totalidade dos resíduos que são gerados vão para o aterro sanitário. Então a gente também consegue ter esse índice. Isso é bom? Tudo bem, melhor do que dispor inadequadamente o lixão. Mas a gente acaba com a vida útil do nosso aterro mais rapidamente. Um aterro que poderia durar mais 10 anos, está com prazo de vida de mais 3 a 4 anos. Certo? Ação local para a saúde. Outro indicador: pessoas infectadas com dengue. Seria o número de pessoas infectadas com dengue por 10 mil habitantes por ano na cidade. Aqui em Rio Branco esse índice deve estar quase igual a 1, né? Quase todo mundo aqui já adquiriu essa dengue, né? Esse problema está bravo aqui na nossa cidade. Outro índice: gravidez na adolescência, tá? A gente listou só alguns. Existe uma grande variedade de índices que podem ser analisados pelo município e verificar quais são os pontos de melhoria. Aqui, gente, coloquei um exemplo de trabalho implantado. Foi uma palestra que eu tive a oportunidade de visualizar.
que é o movimento Nossa Betim. Eles têm até um site desse movimento. Um dos objetivos do programa Cidades Sustentáveis é inclusive essa troca de informações entre as cidades que estão implantando o programa, conhecer as experiências, quais os passos podem ser seguidos. E no site desse movimento, Nossa Betim, é listado lá todos os indicadores das áreas que eles analisaram. Então, é um exemplo, por exemplo, a ser seguido. Tá? Bom, o tema aqui, como é muito abrangente, né, cidades sustentáveis, foi pautado 3 subtemas, pelo menos momentaneamente, para a gente discutir. Subtema 1, uso e conservação da água. O 2, produção e consumo. E o terceiro, gestão do espaço urbano e rural. Bom, primeiro subtema, uso e conservação da água, né? A título de contextualização, né, vamos falar aqui da importância da água rapidinho. Não sei se você sabe, mas aproximadamente 70% do nosso corpo é constituído por água. Tá? E a água é um elemento essencial à vida e a todos os ecossistemas do planeta. No entanto, essa importância a gente pode ter certeza dela, né? E quando as agências espaciais vão realizar qualquer estudo em outros países, o primeiro indício que eles procuram para chegar à conclusão se existe alguma forma de vida ou não é a presença de água. Encontrou gelo, já são realizados estudos para procurar vida. Agora, se não tem água, já é descartada essa possibilidade. E dizem que uma pessoa pode suportar até 28 dias sem comer, mas apenas 3 dias sem beber água ou algo que contenha água, né? Bom, dentre os usos da água, né, a gente pode colocar ela em praticamente todas as atividades do homem. Dentre elas, a gente cita aí abastecimento humano, a água que a gente usa na nossa casa, né, para beber, para fazer nossas higienes. Abastecimento industrial, a maioria das indústrias usa uma quantidade de água em grande escala. A gente cita também a irrigação, que é necessária para a produção de alimentos. A gente cita a geração de energia elétrica, a navegação, que é um meio de transporte. Ou seja, a água está presente em praticamente todos os nossos usos. E também nesse último ali, que é a diluição de despejos, né? Diluição de esgotos, que é uma forma da gente degradar a qualidade da água, né? Mas desde a história desde que o homem era nômade, né, ele sempre procurou por locais próximos a corpos d'água, justamente para captar água com uma facilidade e também jogar ali os seus resíduos, né? Isso se tornou um problema grave após a Revolução Industrial. A geração de resíduos começou em grande escala, né? Bom, então dentro desse primeiro subtema, a gente pode abordar alguns outros itens, né? Como, por exemplo, a questão dos mananciais. Como que está o nosso rio atualmente? Ou os nossos rios, né? Porque a situação não é assim só em Visconde do Rio Branco. Bom, qual a destinação dos esgotos e seus impactos ambientais nos cursos d'água? Será que tem algum impacto, gente? Nosso rio está numa condição legal para a gente utilizar para recreação, para consumo, para tratamento? Bom, todo esgoto da nossa cidade vai diretamente para o rio sem nenhuma forma de tratamento, pelo menos até então, né? E aí a consequência disso é que uma grande carga de matéria orgânica chega aos rios e os micro-organismos vão degradar essa matéria orgânica, só que para isso eles precisam de oxigênio. Então eles vão consumir o oxigênio que está dissolvido ali na água. Consumindo o oxigênio, chegando a um limite que não é adequado para a sobrevivência das espécies aquáticas, vai haver uma mortandade de peixes. E aí isso pode ser intensificado em meses quentes, como na estação do verão. Acho que a maioria aí deve ter visto ou ouvido falar, né? Passando ali naquele pontilhão ali, um monte de peixinho com a boquinha do lado de fora lá, provavelmente buscando ar, né? Bom, essa grande carga orgânica da nossa cidade que chega até o rio, somado com os meses quentes. O que acontece quando a temperatura é alta? A solubilidade dos gases
diminui na água. Então do oxigênio também. Aí o oxigênio volatiliza, escapa ali da massa líquida, né? Mas aquele consumo pela degradação vai faltar oxigênio. Então vai haver uma grande mortandade de peixes, tá? E uma possível solução: como despoluir nosso rio? A possibilidade seria a implantação de uma ET. O que é uma ET? Uma estação de tratamento de efluentes. Só que aí qual que é a grande rejeição? Se implantar uma ET, vai praticamente dobrar a conta de água. E aí existe uma rejeição da população. Eu vou falar um negócio aqui, se forem me agredir, agridam a Giovânia também, que eu vou fazer coro com ela. Nós falamos ontem disso, mas, bom, a população quer que coloque isso na conta da prefeitura, né? Mas, independente de cair na nossa conta ou na conta da prefeitura, eu acho que tem que fazer. Eu acho que tem que fazer, mesmo que dobre a conta de água. Aquela questão da mudança de hábito, mudança de pensamento, de cultura, de comportamento. A gente passa a entender que essa mudança é necessária. Porque, além disso, depois que aquele rio passa por aqui, ele vai chegar a uma outra cidade que vai precisar dessa água. Então, o meio ambiente está completamente interligado. A gente não tem que se preocupar só com o que acontece aqui. Não, depois daqui essas águas vão correr. Elas vão, no caso aqui, para Guidoval. Então, independente de colocar na conta da prefeitura ou na nossa conta, seria um grande ganho para o meio ambiente, para o município, até nesses planos de se tornar um município sustentável, a implantação dessa estação de tratamento de efluentes, né? A situação dos corpos de água de uma localidade e impactos na vida de uma população. Situação atual. Verdade seja dita, nossos rios estão completamente poluídos. Não é o nosso, qualquer cidade da nossa região que você visitar, o rio parece um esgoto a céu aberto. Só não é pior do que nas grandes capitais, né? Bom, e isso tem como consequências riscos à nossa saúde, porque existe uma grande diversidade de doenças, de doenças de veiculação hídrica, né? Ou que utilizam da água para proliferar, como até o caso da dengue, né? E isso pode apresentar um risco à nossa saúde, além de a questão dos riscos poluídos constituir um risco também para a vida aquática. E o problema que a gente acabou de citar, que são os pontos de captação a jusante daquela localidade. Sobre a estrutura de gestão e de utilização dos recursos hídricos. A gestão dos recursos hídricos. A unidade para a gestão dos recursos hídricos é a bacia hidrográfica. Não sei se vocês conhecem o conceito de bacia hidrográfica, mas é aquela área onde toda precipitação, toda chuva que incidir sobre ela será drenada por canais tributários, ravinas, algumas espécies de erosão, para o curso de água principal, que terá uma única saída. Então, por exemplo, nosso rio Chapotó tem a sua bacia hidrográfica, onde toda a área que cai nessa bacia vai para o Chapotó, certo? A intenção da gestão dos recursos hídricos é justamente promover os usos múltiplos da água, viabilizar que tenha água para abastecer a população, que tenha água para abastecer a indústria, que exista água para irrigar, em alguns rios, claro, né, para navegação, que a água das hidrelétricas estejam em níveis adequados. Então, essa gestão que é feita até por essa gestão da quantidade, principalmente, né, é feita através da cobrança pelo uso da água, né, quando a gente sente no bolso, a gente diminui, né? Se levar a melhor forma para diminuir a quantidade de água que a gente consome, claro, não temos isso, né, mas é levar o preço dela. Se a água fosse o dobro do preço, pode ter certeza que as residências iam consumir metade do que se consome hoje, né? Não ia haver tanto desperdício. E essa gestão dos recursos hídricos tem como premissa que a água é dotada de valor econômico. Apesar de aqui, nós como cidadãos apenas pagarmos na conta de água, a gente paga na verdade mais o gasto com os produtos químicos, né, do tratamento, essa água também ela é dotada de valor econômico, no sentido que se você quiser fazer uma captação, você precisará de um processo de outorga, onde você irá
pagaram uma taxa por isso, certo? E o papel do governo nessa gestão dos recursos hídricos? Essa gestão é feita principalmente pelos órgãos ambientais, tá? Existem os comitês de bacias e tudo, mas estão todos vinculados, tá? Bom, a água a ANA, aliás, a Agência Nacional de Águas, ela vai fazer a gestão dos recursos hídricos relacionados a usos federais, usos maiores, de rios federais, né, como São Francisco, que corta mais de um estado. E no nosso caso, de Minas Gerais, a gestão é realizada pelo IGAM, Instituto Gestor das Águas de Minas. Tá? Para rios que nascem e desaguam dentro do nosso estado, a gestão é feita por esse órgão ambiental. Falando nesse mesmo tema, sobre o sistema de drenagem urbana. Será que as cidades precisam sofrer tanto com os períodos de chuvas intensas? Será? Porque toda chuva que cai, a gente precisa ficar naquele apavoramento, achando que vai dar enchente. Bom, a questão é que, com o aumento da urbanização, mais áreas são impermeabilizadas. Mais áreas são asfaltadas, se fazem estacionamentos, se fazem construções, telhados, né? Isso aumenta a impermeabilização. Logo, aquela água que iria infiltrar, essa água vai escoar pela superfície. Essa água escoando no solo impermeável vai chegar mais rapidamente aos rios. E por isso, esse processo de enchente é cada vez maior e mais acelerado. Uma chuva qualquer em São Paulo, pela grande área permeável que tem, dá uma enchente de uma hora para outra. Não precisa de uma semana de chuva intensa, como a maioria das vezes acontece na nossa cidade. Outro problema é que não é só a urbanização, na verdade é a ocupação desordenada da nossa cidade, de todas as cidades, né? Porque a gente falar que a água entrou na casa de fulano, na verdade, na teoria, nós que invadimos o leito do rio. Porque o rio tem um leito menor e um leito maior. O leito menor é aquela calha onde a água escoa mesmo e chega até o transbordamento. E o leito maior dele é a planície de inundação que todo rio tem, de 2 em 2 anos, normalmente, né, pode acontecer anualmente também, esse rio vai transbordar. Porém, nós assentamos nossas casas e atividades de trabalho onde essa área de inundação do rio. Então existe esse contraponto também. Eu duvido muito que consiga-se que o rio não transborde, não chegue até o transbordamento. Só com muitas obras estruturais de drenagem, de construção de barraginhas, de bacias de angulação, eu acho que isso seria possível, né? Bom, então, qual a importância das obras de drenagem urbana para minimizar riscos das pessoas e das propriedades nesses períodos? Aí a gente entra nisso que eu falei agora. Por exemplo, das obras estruturais, né? Nós temos algumas bacias de acumulação, os famosos também piscinões, que são escavações para, no momento em que haver uma chuva intensa, a água ser acumulada e armazenada naqueles pontos ali. Temos também essa possibilidade que é a captação pelos telhados, construção de cisternas. Cisternas são reservatórios domésticos onde a gente capta a água da chuva, certo? A gente captando a água da chuva, a gente pode dar alguns outros usos para ela. De forma também que se toda uma cidade fizer essas cisternas, vai diminuir consideravelmente aquela vazão que vai escoar e chegar até os rios. E as medidas não estruturais é o reflorestamento, e tem um projeto já da Secretaria de Meio Ambiente de reflorestar as áreas de nascentes, né? A Serra da Piedade e a Serra Santa Maria. E a Serra de Santa Maria já é um projeto. E também isso que a gente já faz, que é o sistema de alerta da Defesa Civil, né? Sempre que existe uma chuva de risco de causar enchentes, a população é avisada pela Defesa Civil que existe esse risco. Independente de acertar ou não, é melhor ser avisado, né? E o papel de cada cidadão para enfrentar esse problema, para pelo menos ajudar com a drenagem urbana, se você já não jogar um lixo na via pública, seu toco de cigarro, seu papel de bala, o que for, você já está contribuindo. E aquele lixo que você joga ali na rua, depois que chover, ele vai chegar até um bueiro, onde aquilo pode causar um entupimento, não dá vazão à água,
e a gente tem aqueles alagamentos, né, em pontos que o rio não chega, mas acaba alagando e podendo até invadir algumas residências. Aqui a gente tem algumas fotos de exemplo. A primeira aqui é de bacias de acumulação, ali é uma cisterna captando a água da chuva, tá, pelos telhados, e aqui um piscinão. São as escavações que são feitas ao longo de rodovias, tá? E a legislação, os principais instrumentos de gestão desses recursos hídricos. Bom, a legislação principal ali é aquela Lei 9.433, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Se vocês forem considerar algum projeto relacionado à parte de recursos hídricos, provavelmente vocês vão buscar conhecimento dentro dessa legislação para saber como funciona esse gerenciamento. Os principais instrumentos aí, vamos dar destaque para a outorga, que a gente citou aqui, é um instrumento para a gente gerenciar a quantidade de água e a qualidade dessa água, tá? A qualidade, porque até para você jogar um efluente em uma grande quantidade no rio, você precisa de outorga. E a quantidade, para não haver conflito. Se você fez uma captação acima no rio, né, e eu vou fazer uma captação abaixo, você não pode captar tudo e não deixar passar para mim. Então, por isso que existe essa gestão dos recursos hídricos, para não haver conflitos. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos, né, que a gente falou que está relacionado também com essa questão da outorga, você precisa pagar uma taxa por isso. E então a gente entra no segundo subtema, que é produção e consumo. A gente tem a definição de produção sustentável e de consumo sustentável. A produção sustentável está relacionada com a produção mais limpa nas indústrias. As indústrias produzirem aquela mesma quantidade, porém fazendo uso de uma menor quantidade de recursos naturais. Essa é a chamada produção mais limpa. Não basta você produzir e depois, ao final, você tratar aquele resíduo. Não, o ideal é que você reduza a geração. O consumo sustentável. O consumo sustentável já cabe mais aos cidadãos. Em dar preferência, por exemplo, àquele produto que foi produzido com um selo ambiental, aquele produto daquela indústria que se preocupa com essa questão do meio ambiente. Mesmo que a gente pague mais caro, a gente está valorizando aquela consciência ambiental daquela empresa. Bom, um item seria a educação para sustentabilidade e qualidade de vida. A educação é o que eu falei, no meu entendimento, é a saída para todos os problemas. A educação básica, né, principalmente. Por quê? É na escola que as crianças começam a exercer a sua cidadania, a compreender seus direitos, seus deveres, a entender que o seu direito acaba quando o do seu coleguinha inicia, né? Então, é ali na escola que eu acho que tem que atuar diretamente para formarmos cidadãos melhores, cidadãos mais comprometidos, inserir essa ideia de educação ambiental, de cidade sustentável, tá? E o papel do governo nessa história de educação está previsto na Constituição Federal, Constituição Federal de 88, que diz que a educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Bom, claro, fornecer a educação é a obrigação de qualquer município, né? Mas talvez não se esteja tão preocupado com a qualidade desse ensino. E essa que é a palavra-chave. Até o sistema de cotas é uma forma de aumentar o acesso dos estudantes às universidades. Porém, é uma solução temporária. Acho que o ideal é você melhorar na base da pirâmide e não mudar o que está lá no topo, né? E incumbe também ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, também é dever do poder público promover a educação ambiental em todos os níveis. Na minha época, apesar da Constituição ser de 88, na minha época eu não tive muita informação sobre educação ambiental. Se hoje existe, talvez esteja inserido em cada matéria, né, de ciências, de biologia, química, mas também é uma ideia da nossa Gevânia fazer uma disciplina à parte sobre educação ambiental.
Aqui eu só coloquei uma pergunta, um questionamento para reflexão, né? Se mantivermos nossos hábitos de consumo, haverá recursos naturais que permitam uma vida sustentável para todos no futuro? Será que temos exercido nossa cidadania e cultivamos hábitos sustentáveis de consumo? Bom, o terceiro e último subtema, né, a gestão territorial dos espaços urbano e rural. Existe a necessidade, claro, de espaço para nós morarmos, para nós trabalharmos, para a gente ter nosso local de lazer. Porém, essas ocupações no ambiente urbano e rural, elas devem ser planejadas. Se a gente pensar no ambiente rural, principalmente, tem a questão do Código Florestal. No Código Florestal diz o que é a área de preservação permanente, onde a gente não pode ocupar e onde a gente deve ocupar. Por exemplo, das nascentes. Se nós ocuparmos as nascentes, haverá uma diminuição da produção de água. Se a gente ocupar os topos dos morros, haverá um aumento das erosões, diminuirá a infiltração de água, então logo a recarga, né, do lençol freático, vai prejudicar a dispersão das sementes. Então tem uma série de consequências. Por isso, deve ser planejado qualquer tipo de ocupação. E aí as consequências da falta de planejamento. A gente tem enchentes, congestionamentos, má destinação do lixo, deslizamento. Provavelmente todas as pessoas que sofreram com essas tragédias no Rio, elas estão em áreas de preservação permanente, que são áreas que não deveriam ser ocupadas pela sensibilidade, pela facilidade com que aquelas terras deslizam. Então, deve haver um planejamento melhor disso para evitar essas tragédias. E sobre planejamento urbano e rural, nós temos algumas leis, como o Estatuto da Cidade. Esse Estatuto da Cidade, ele aborda sobre a questão do parcelamento do solo, que constitui outra lei. Ali fala também da questão do zoneamento ambiental, a gente estabelecer áreas prioritárias para o desenvolvimento e áreas que devem ser de conservação ambiental. Tá? Fala também sobre o plano diretor. O município já tem um plano diretor. Acho que a gente está buscando agora uma maior aplicabilidade desse plano, né? O Código Florestal, principalmente para o meio rural. Lembrando que houve uma reformulação do Código Florestal, entretanto, foi o Código Florestal brasileiro. No Código Florestal estadual, nada mudou. Então a gente continua seguindo o estadual. Tá? E sobre mobilidade urbana, a questão do acesso e deslocamento de pessoas e bens de cidade. Será que todos os cidadãos têm facilidade de acesso ao transporte para o seu trabalho, para as escolas, para áreas de lazer? Se ainda não tem, também seria um ponto de melhoria. Mas no meu entendimento, parece que não existe uma dificuldade muito grande sobre isso. Bom, pessoal, desculpa ter alongado muito aqui. Eu queria passar um vídeo para vocês também, mas por questão do áudio não vai dar. No site do programa Cidades Sustentáveis tem esse áudio que é bem explicativo do programa, do projeto de Cidades Sustentáveis, tá? Então, fica a sugestão para quem de fato for abraçar a causa de assistir esse vídeo, que é bem interessante, tá? No mais, me disponibilizo aqui e lá no Senai também a apoiar esses projetos que vocês possam abraçar, principalmente voltado à área de meio ambiente. Se a gente puder dar uma força, puder dar uma orientação, estamos aí para ajudar, tá? Muito obrigado pela paciência, obrigado pela atenção, os que bravamente resistiram aí. E, no mais, boa noite a todos, está à disposição.